Vamos lá, caboclo? Pensar com a literatura. A obra de hoje que a gente vai inaugurar esse quadro é uma obra fundamental para a nova narrativa latino-americana e para o chamado realismo mágico. Sem essa obra aqui é difícil de imaginar a atmosfera que vai culminar no 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques e nas obras contemporâneas do Roberto Bolanho, que vai falar sobre a intempérie, o abismo e a violência latino-americana. Há uma frase aqui que define muito bem a forma neste livro, que é: entre o sonho e a realidade, a diferença é mecânica. É entre esses dois termos que a gente vai tentar imaginar o que é ser latino-americano. E essa obra, infelizmente esquecida, deve ser retomada, é nada mais nada menos que Eu, Senhor Presidente, do Miguel Ângelo Astúrias. É sobre essa obra aqui que hoje a gente vai falar um pouquinho dela. Publicado em 1946, Eu, Senhor Presidente, do Miguel Ângelo Astúrias, foi escrito em 1920 e 1930 em Paris, onde ele se encontrava junto com outros escritores latino-americanos como Arturo Pietra e Alejo Carpentier. O romance, o enredo do romance fala sobre o poder moderno dentro de uma periferia do capitalismo, que é a Guatemala. Embora a Guatemala aqui não tenha expressamente no romance nem a ditadura, mas toda a atmosfera opressiva, asfixiante e autoritária do romance, e alguns acontecimentos descrevem bem a Guatemala em referência à ditadura do Estrada Cabreira. O enredo do livro trata do poder que o senhor presidente impõe sobre a atmosfera toda do livro. Ele começa com o assassinato. Um mendigo, entre a realidade e o sonho, no delírio entre essas duas confluências, acaba matando um general de confiança do senhor presidente. Ele aproveita esse assassinato para fazer uma emboscada e culpar o seu inimigo, que é o general Canales, um revolucionário que quer ali acabar com a opressão do senhor presidente. E aí isso gira tudo ao redor desse acontecimento. O primeiro homem de confiança, que é um dos personagens centrais do livro, o Cara de Anjo, vai então, a mando do senhor presidente, falar para o Canales fugir do país e acabar assumindo a culpa do assassinato. E nessa ida do Cara de Anjo, desse homem de confiança, ele acaba construindo uma afetividade pela família e acaba se apaixonando pela Camila, que é a filha do general Canales. E com essa paixão e esse amor faz com que ele comece a perceber os meandros de horror e opressivo do senhor presidente. O romance passa quase 90% com essa atmosfera opressiva e fantasmagórica do senhor presidente, sem ele sequer aparecer ou sem ele sequer falar. Apenas no final, quando ele agora vai fazer uma emboscada para matar o seu homem de confiança, o Cara de Anjo, é que ele aparece e tem uma fala altamente sugestiva e ao mesmo tempo uma fala ritual. Porque é aí neste momento em que vai entrar o Torril, o deus Maia Quiché, misturado com a cultura cristã, e vai performar a persona e a alegoria do senhor presidente. Como se na verdade ali, neste momento, no desfecho do romance, estivesse criando um rito sobre o poder e sobre o capitalismo na periferia. Então esse é basicamente o enredo da obra. Como o conteúdo se faz forma e como a forma se faz conteúdo é o que nos interessa aqui nesta obra, em toda a obra literária, porque é através da forma que a gente vai pensar com a literatura, que vai surgir o pensamento da literatura. E neste caso, a forma é uma experimentação altamente inovadora, em que através da ideia de realidade e do sonho e do espaço indecidível entre esses dois, é que vai vir um sentido aqui de natural e o sentido de sobrenatural em conjunção, que vai desembocar no realismo mágico, né? Nessa realidade mais brutal do horror da ditadura e ao mesmo tempo os signos da cultura maia, quiché e da cultura cristã emaranhado com um enredo que vai dar um pensamento um tanto quanto sugestivo do que é as contradições da América Latina. E neste caso aqui, muito mais do que a referência ao surrealismo e à antropologia francesa, o que nos pega aqui é justamente os resquícios, as ruínas do passado
que continuam no presente, ou aquilo que parece vir do futuro para o presente, que vai permear o modo como a narrativa vai se dar. Não é à toa que um dos capítulos, por exemplo, tem uma personagem de um prostíbulo que tem um filho natimorto. E aí a narrativa, de maneira viva, vai chamar isso de tumba viva. É como se o romance fosse uma tumba viva de fantasmas, dessas questões que permeiam o presente, mas que são do passado ou do futuro. E é isso que vai se dar na obra do Eu, Senhor Presidente, né? No sentido que o poder moderno na periferia latino-americana é implantado por quem? Por uma ditadura, né? E o Eu, Senhor Presidente, a todo momento faz a propaganda da ideia de progresso liberal do capitalismo global. E é por isso que nos faz pensar muito sobre esses meandros fantasmagóricos do romance. Composto como uma espécie de mosaico, em que várias partes, várias técnicas narrativas, vários modos de dizer são colocados no romance, desde o realismo de terror da ditadura, da narrativa maia quiché misturada com a cultura cristã, uma narrativa mítica, até a narrativa de sonhos onírica, muito com referência à psicanálise e a Freud, o romance acaba dando força para outra coisa, para outra forma, para a experimentação formal entre a realidade e o sonho, o limiar entre a realidade e o sonho, a vida e a morte, ser e não ser, a luz e a sombra, que vai desembocar numa espécie de realismo dos fantasmas da periferia. E é isso que o pensamento do romance vai nos dizer um pouco. Então, muito mais que a referência, inclusive, ao surrealismo, que muitos críticos tentaram classificar como surrealismo latino-americano, ou até uma redução do romance como se fosse apenas uma novela sobre o ditador, na verdade se influencia muito também, tem muita força de um livro importantíssimo para a América Latina, de um registro do mito do Popol Vuh, né, dos mitos maia quiché. Tanto é que no final do romance, um desfecho, na hora em que o senhor presidente prepara a emboscada para matar o seu homem de confiança, o cara de anjo, quem entra como se fosse incorporado, como se fosse personificado no senhor presidente, é justamente o deus Toril maia quiché, o deus do fogo e do sacrifício. É neste momento em que o romance faz o ritual, mostrando o processo mítico do capitalismo dentro da periferia, misturando os ideais de progresso liberal com uma ditadura, que ele vai mostrar claramente esse poder opressor e violento, falando que o senhor presidente é uma espécie de torril e de diabo, em que, expressamente colocado no romance, é sobre os sacrifícios humanos de homens contra homens que vai se assentar o governo do Eu, Senhor Presidente. Portanto, a forma de Eu, Senhor Presidente de Miguel Astúrias vai dar a base para o que vão chamar de realismo mágico, e o que eu prefiro chamar de uma espécie de realismo dos fantasmas da periferia, em que vai demonstrar o mito moderno do progresso do capitalismo global implementado na periferia. Mais ainda do que isso, né? Mostra o que o antropólogo Michael Taussig chama de cultura do terror ou espaço da morte na América Latina. E ele vai fazer isso de maneira em que acaba desembocando numa contra-história, ou no que o Walter Benjamin diz de escovar a história a contrapelo. Para finalizar, eu gostaria aqui de indicar um descasso da música que está rolando ao fundo deste vídeo, que é o disco Moacir de Todos os Santos, do Letieres Leite, da orquestra Rumpilex. Espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe e até o próximo, toda segunda-feira. Até mais, caboclo!